Perspectiva com um ponto de fuga. Vamos desenhar primeiro a nossa linha do horizonte. Vou mostrando aqui o passo a passo. No centro da linha do horizonte, iremos colocar o ponto de fuga. Esse desenho é um ponto de fuga único em que todas as linhas vão sair, vamos dizer assim, a partir desse ponto de fuga central. É aquela ideia de quando você está numa estrada e olha no centro da estrada, olha para o horizonte, você tem a impressão que as linhas da estrada vão se encontrar lá no horizonte, né? Porque é uma ilusão ótica de que as linhas paralelas do meio-fio elas vão se encontrar em algum lugar do infinito. Aí vamos criando assim, eu vou criando aqui uma malha para orientar os prédios, né, do lado direito e do lado esquerdo, as linhas verticais, olha, e elas vão orientar a altura da janela, a altura de porta. Aí eu já crio uma malha aqui, né, na forma prismática dos prédios, já crio as alturas, altura de janela, várias linhas aqui para orientar. Quando eu for traçar a mão livre, é tudo de memória, tudo de memória. Vocês vão fazer assim uma cidade criada, né, imaginária. Pode ser uma cidade moderna, uma cidade antiga, uma cidade da Belle Époque, ou uma cidade barroca. Mas a estrutura é a mesma, criar essa malha. Quanto mais as linhas verticais se aproximam do ponto de fuga, elas vão diminuindo o espaçamento. É a perspectiva muito usada. Existem diferentes tipos de perspectiva, sendo que a mais comum é a perspectiva de um ponto de fuga, para representar o objeto de frente. A perspectiva com dois pontos de fuga é empregada quando o objeto é visto de canto, né, parecendo de lado. E tem também a perspectiva com três pontos de fuga, que enfatiza uma altura, uma profundidade no alto. Além das duas laterais, as duas perspectivas do ponto de fuga 1 e ponto de fuga 2, vai ter o ponto de fuga superior que dá a ilusão ótica que a estrutura tá se encontrando, os traços estão se encontrando no infinito. Em todas elas, as linhas paralelas convergem para um ponto imaginário, ou no horizonte ou no céu, simulando o modo como o olho humano percebe o mundo. Nunca deixe o desenho encostar no ponto de fuga, porque ele distorce. Você vê que eu vou deixar em aberto ali o ponto de fuga, não vou desenhar nada em cima dele, para não distorcer muito. Vai chegar só mesmo as linhas. Agora já dando acabamento com uma canetinha preta, né? É bom usar um traço grosso e um traço fino. Começar com o traço fino, depois pegar uma canetinha mais grossa para escurecer as janelas, para dar contraste. Então a mão livre já vai traçando, definindo, imaginando bloco a bloco, com cada bloco sendo uma fachada de um prédio. Então você vê que
na engenharia e na arquitetura existem outras técnicas para botar a perspectiva numa escala mais aproximada. Mas aqui, como nós estamos fazendo tudo da imaginação, criando assim à vontade, e por ser um desenho artístico, nós não temos essa pretensão de ser fiel a uma escala. É tudo pelo sentimento, como eu falo, o sentimento, pelo olhômetro, como se diz, né, na gíria. A escala é pelo olho ou pela comparação de pessoas, que a gente chama de calunga quando é pequenininho, com em relação às portas e janelas e ao prédio. A gente vai fazendo essas proporções comparativas que dá uma ideia de escala, mas não tem uma precisão de uma escala real, né? O desenho perspectiva usado na engenharia, ele já tem uma escala mais fiel. E também a perspectiva isométrica, aquela que usa os eixos isométricos, né? 30 graus para a direita, 30 graus para a esquerda. Ali sim, ali é um desenho mais preciso, que você pode colocar a escala. É usado mais nos projetos de execução. Nosso é artístico, então tem toda essa liberdade poética, como se fala, né? Você vê que quando se coloca as pessoas no desenho, os seres humanos, isso humaniza, além de dar a proporção de altura dos prédios, né? Porque a gente sempre faz o olhar, faz a comparação das pessoas com a altura do prédio e dá uma ideia de altura, aquele, aquela proporção de escala. E as pessoas, ela humaniza o desenho, pessoas, a vegetação também, as árvores.
Colocando aqui a vegetação, as árvores, elas obedecem também a perspectiva. Você vê que vai diminuindo, as árvores vão em direção ao ponto de fuga, vai diminuindo. Como se fosse aqui um passeio central. Passeio central no Boulevard. As janelas, como dentro do prédio fica escuro, né, em relação à parte externa, é interessante colocando na janela um traço mais forte, mais grosso, para dar contraste. As nuvens pode fazer de qualquer maneira, né? Eu uso mais assim um traço solto, né? Umas linhas sinuosas, bem levezinha, para dar uma ideia de nuvem. Então, pessoal, é isso. Tem que exercitar bastante para desenvolver essa prática.